Então a gente fala assim, manipulador ou influente? E na verdade são dois lados da mesma moeda. Vocês vão entender um pouquinho mais quem são vocês, mas o D é o dominante e a gente fala que é o executor, é quem vai lá e faz, quem tem a ação de fazer. Aliás, grandes pessoas dentro das empresas, as pessoas que mais chegam a cargos de liderança são dominantes. Isso é bem interessante a gente perceber. Então, a gente vai entender como é que a gente faz também para melhorar a nossa área de dominância, para a gente ter mais acesso a alguns cargos que muitas vezes não estão disponíveis para as outras áreas do DISC, né? E aí vocês vão entender um pouquinho por quê, mas fica comigo para vocês conseguirem entender melhor o que o DISC Assessment fala sobre a gente, o que ele pode revelar sobre nós, ok? E aí o I stands for influence, ok? E agora está muito na moda, né, os influenciadores e tal, e o I é exatamente isso, é o comunicador, é aquela pessoa que usa da comunicação para persuadir, para falar com as pessoas. Tem algumas empresas que elas dizem que o I ele é um pouco persuasivo e às vezes até manipulador. E aí, eu não gosto muito que de tudo tem a palavra manipulador, né? Então, a gente fala assim, manipulador ou influente? E, na verdade, são dois lados da mesma moeda. E aí você vai entender também que toda ferramenta para descobrir a personalidade, a gente vai ver que ela tem um lado bom e tem aquele lado que são os gaps, aquele lado que não é negativo, eu não gosto de falar isso, mas são lados que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Então, o influente, ele tem esses dois lados da moeda, né, de ser manipulador e de ser influente. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que a gente faz para deixar o nosso lado influente mais visível, ok? E aí, o manipulador, eu falo que é uma tremenda injustiça com a palavra. Is a big injustice to the word, because when we are influencing someone, we are also manipulating, right? And manipulating comes from the word to touch with our hands. Então, é mexer com as mãos, é movimentar, é colocar a tua mão para mudar alguma energia. E o influenciador, ele tem essa capacidade, ok? E a capacidade vem da comunicação. E aí, né, quem gosta um pouquinho daquela parte mais esquizotérica, né, que você fala que venha, a gente diz que é aquela parte que mexe muito com esse chakra aqui, que é o chakra da comunicação. Então, o influenciador pode ter alguns problemas aqui relacionados a essa área quando está um pouco desalinhado, mas isso não vem ao caso aqui na live. Hoje a gente está falando como é que eu disse que pode ser usado para você aprender inglês, que é o meu assunto, né? Então vamos lá. O STED é aquela pessoa, e aí eu vou dar a nomenclatura mais abrasileirada, né, vamos dizer assim, que é aquela pessoa mais planejadora, aquela pessoa que gosta de perceber as coisas. E aí a gente tem o C, que é o conforme. O conforme é aquela pessoa que faz tudo by the book. É aquela pessoa que gosta de ler manuais, é aquela pessoa que, se ela sabe que tem um caminho certo para seguir, por que ela vai seguir um outro caminho? Né? Então, é aquela pessoa que ela tem mais conformidade. É uma pessoa muito boa para trabalhar em equipes, para entregar o que tem que ser entregue, para seguir deadlines. So it's a person that will make the environment around them a bit more steady and conformant, okay? Things are going to work the way they need to work, okay? So let's discuss a little bit more about it. And if you have any questions, se vocês tiverem perguntas, manda aqui, porque eu tenho formação como analista DISC e a gente oferece isso para muitas empresas pela Oculus Academy. E a gente também oferece individualmente. É uma ferramenta separada. Essa semana, inclusive, Ju, se vocês tiverem cases, a Ju me pediu, ela falou assim, Cris, você faz o DISC Assessment? Sim, faço. E aí ela respondeu lá um questionário, e o questionário estava dizendo, né, assim, dá mais a área de dominância, de influência, de steadiness ou conformance, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre o que é exatamente o DISC. What is DISC Assessment, ok? So, it's a tool that can map your behavior. Então, é uma ferramenta que ela mapeia o seu comportamento. A maioria das empresas, elas contratam por currículo e demitem por comportamento. Então, quando a gente trabalha com essa ferramenta, when we work with this tool, we can understand better our potentialities and also the flaws of our behavior.
Porque o comportamento, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, já teve algumas lives que eu trouxe isso aqui para a gente. We spoke about this in past lives. There is the iceberg of emotions and information. So the behavior is just the top of the iceberg, if we can say that. Então, nosso comportamento é o topo ali do iceberg. Mas embaixo do comportamento tem toda uma emoção que foi traduzida na fala, ou foi traduzida em palavras, né, para ficar mais fácil. So, emotions were translated into words, and words they've transformed in thoughts and sensations. Então, são essas sensações, esses pensamentos que fazem com que a gente tenha alguns comportamentos. Só que a maioria dos nossos comportamentos, the majority of our behaviors, they are subconscious. We spoke about this last week. I spoke about intelligence, emotional intelligence. Então, a gente falou sobre isso na semana passada. We spoke about this last week, where we understand how our emotions, they contribute for us to learn things, for us to perform, but also to our behavior. And most of our behavior, they are kind of intuitive, you know, it's not intentional. When we see or when we realize it happened already. Quantas vezes a gente pensa num comportamento, a gente fala, poxa, eu tenho que segurar esse comportamento. Mas quando chega na hora, a gente esquece, porque é um processo subconsciente, quando a gente não está atento, quando a gente não está aware do processo, ele bate, e aí às vezes a gente fica rendido pelas nossas emoções, ok? E isso que a gente trabalha com o DISC Assessment, a inteligência emocional, ok? O comportamento, our behavior, alright? So, let's carry on. The DISC Assessment focus in patterns of our behaviors that we can realize. So, for example, imagine if you have like, if you work with a person, and the person is always nice, the person is always predictable, the person, I'm joking a little bit about this, ok? Então, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas a pessoa é sempre muito previsível, ela é muito conforme, ela sempre se adequa. Então, essa pessoa, ela deve ter uma característica a mais de conformidade, ok? Então, é importante a gente perceber isso, por quê? Porque, às vezes, a gente não consegue algumas vagas, às vezes a gente não consegue, vamos dizer assim, chegar lá, né, onde quer que seja o sucesso para você, porque a gente tem algumas falhas desse comportamento inconsciente que a gente não percebe. Ok? Então, o DISC ele dá uma dica aqui, várias dicas, né? O DISC completa um relatório de mais ou menos umas 23 páginas sobre você, quem você é, como você acha, preferência cerebral. Então, assim, se você é mais, se você utiliza mais o cérebro direito, o cérebro esquerdo, ou parte do cérebro, a gente usa o cérebro normal, mas, assim, se a gente tem mais talentos relacionados ao lado direito do cérebro, mais ao lado esquerdo, lógica, linguagem, esse tipo de coisa, ou se a gente usa mais as emoções, se a gente é mais musical, se a gente é mais intuitivo, emocional, então isso tem muito a ver. Então, quando você recebe o relatório DISC, when a client of mine receives the DISC assessment, they're going to read it and they're going to understand, wow, I have this. Sometimes there is some changes, because sometimes the person has a little bit on every quadrant, porque são quadrantes, né? Então você acaba tendo um pouquinho em cada quadrante, tá bom? Então a gente consegue focar em padrões observáveis. E as empresas utilizam muito isso, porque esses comportamentos, como eu falei, eles são inconscientes. Então, por exemplo, vamos pensar um chefe que é muito bravo, que é muito ditatorial. Normalmente, ele tem um D acentuado. Ele é um dominante, ok? E essa pessoa que tem mais dominância, às vezes ela pode ser agressiva, às vezes ela pode falar mais alto e ela não percebe.